Olá, sejam bem-vindos ao projeto programefácil.com.br. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de CSS 3. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre seletores. Seletores é o capítulo 5 na documentação da Mozilla e essa provavelmente é a aula mais importante do curso de CSS, tá certo? Então, peço bastante atenção e pausem sempre o vídeo para vocês estarem escrevendo os códigos junto comigo, testando para ter certeza que vocês estão consolidando o conteúdo aprendido. Porque essa é uma aula de extrema importância, porque você vai precisar de usar seletores o tempo todo para manipular os elementos da DOM. Um site como esse aqui, por exemplo, um site grande, você pode ter uma infinidade de subníveis dentro da árvore, elementos dentro de elementos dentro de elementos. Então, se você não dominar bem os seletores, você não consegue aplicar os estilos CSS que você deseja colocar no seu site, tá certo? Então, treinem bastante isso aqui, tentem memorizar o máximo possível de elementos, de seletores e pseudo-elementos, porque isso vai ajudar bastante durante o seu dia a dia de trabalho, tá certo? Bom, primeiramente, vamos entender o que é uma regra CSS. Isso aqui é uma regra CSS. Ó. A regra CSS é aquela que a gente viu na outra aula, onde aqui eu estou colocando todos os elementos do tipo strong da cor vermelha. Então, isso aqui é o nome do seletor, tá ok? Estou dando um seletor do tipo elemento. As chaves delimitam a declaração, né? E aqui é a declaração. Aqui é a implementação da minha regra, tá ok? Então, elemento, declaração e chaves de delimitação da declaração. Então, isso aqui, o conjunto disso aqui é uma regra CSS, ok? Então, toda vez que eu falar regra CSS, vocês já sabem que é alguma coisa que eu escrevi, uma regra que eu escrevi, que vai se aplicar em algum elemento da minha página. Bom, vamos ver aqui algumas regras e alguns seletores. Primeiramente, isso aqui ó, é o seletor universal, tá certo? Então, o seletor universal é o asterisco. Ele vai selecionar todos os elementos da minha página. Ele é um seletor bastante genérico, tá ok? Qualquer outro seletor que eu escrever que for um pouco mais específico, isso aqui vai deixar de acontecer. Mas caso não tenha nenhuma regra para o elemento HTML que eu estiver usando, ele vai executar, tá certo? Eu já deixei essa página aqui desenvolvida para a gente ganhar um pouco de tempo. Bom, se eu abrir o inspetor de elemento aqui, Ctrl Shift I ou botão direito Inspect, ou inspecionar, depende do idioma do seu navegador, vocês vão ver aqui ó, que a regra CSS que eu escrevi lá está sendo representada aqui. Ó. Se eu desmarcar essa regra, vocês vão ver que algumas coisas vão deixar de estar negrito, porque a minha regra está dizendo o seguinte, ó, font weight bold, ou seja, está deixando alguns elementos negritos, tá? Se eu não tivesse nenhuma regra CSS lá no meu documento, só essa aqui, todos os elementos da página ficariam negritos. No entanto, como eu disse, essa é uma regra bastante genérica. E eu tenho várias outras regras CSS aqui para explicar para vocês. E essas regras vão sobrescrever o seletor universal, porque, como eu disse, ele é genérico. Ok? Vamos para a próxima. A próxima aqui ó, é o seletor do tipo atributo. Tá ok? O seletor do tipo atributo, você coloca aqui o atributo, né, o nome da tag, e aqui o statement, né, a declaração, o que você quer fazer. Nesse caso aqui eu estou mudando um parágrafo do tipo H1 para cor verde, tá ok? É o que está acontecendo ali. Ó. Se eu usar o inspetor de elementos, clicar aqui, clicar nesse primeiro título, vocês vão ver aqui no inspetor de elementos, né, que o H1 color green foi que essa regra CSS foi atribuída ao meu elemento, tá certo? Então essa é uma regra de atributos, que poderia ser um P, poderia ser uma div, poderia ser uma table, tá ok? Poderia ser qualquer coisa. Então qualquer atributo HTML você pode usar ele ali. Vamos para esses dois aqui, ó. Os dois mais importantes são os atributos class e id. Vamos começar pelo atributo class. Aqui eu criei um H1 com o atributo class e coloquei o nome para essa class. Class ou classes são um tipo de selo, um tipo de tag que você pode, um tipo de etiqueta que você pode colar, digamos assim, nos seus elementos, para depois você conseguir atingir esses elementos com
com CSS, tá ok? Você pode ter quantos elementos você quiser na sua página com a mesma classe, com a classe repetida, tá ok? Diferentemente do ID. ID não, ID é como se fosse um RG, um elemento tem que ser único na página com aquele ID, tá certo? Então classe pode ter vários, ID você pode ter apenas um. E aqui é a forma como você cria a regra CSS. As classes você sempre começa com ponto e o ID você sempre começa com jogo da velha, hashtag ou cerquilha, tá certo? Então aqui nós criamos duas regras, uma para ID, uma para class, e um eu deixei o texto em azul, o outro eu deixei o texto em amarelo. Tá certo? Tá aqui. Esse aqui, acredito que é esse aqui. Deixa eu ver porque que ele não está ficando com a cor correta. Título selecionado pelo ID. Título selecionado pelo ID. Ele está pegando a regra aqui do H1. Vamos ver lá porque que ele está pegando a regra do H1. ID igual meu título com ID. Está escrito errado. Então não vai funcionar. Deixa eu dar um Ctrl C aqui e colar lá que vai resolver agora. Olha lá, ficou amarelinho, tá certo? Só estava escrito errado. Então, bastante cuidado com a grafia, tá ok? Não é case sensitive, mas você tem que tomar bastante cuidado com a grafia. Vamos fazer um teste aqui, ó. Meu título com ID. Olha lá, ele na verdade é case sensitive, tá ok? Salvei aqui, atualizei. Vocês viram que a regra parou de ser aplicada, tá certo? Então, é case sensitive. Tome bastante cuidado com isso. Vamos para o próximo. Isso aqui é um seletor de estado. Ele vai pegar aqui o elemento que tem o estado disable, ou seja, o elemento que está desabilitado. Aqui eu criei um título H1 com essa tag disable, tá ok? E coloquei nele o texto cinza, porque faz sentido, desabilitado cinza. Então, tá aqui, você também pode selecionar dessa forma. A única diferença é que aqui você, quando é por atributo, pelo atributo, você precisa de colocar ele entre colchetes, tá certo? E aqui você tem a cor gray. Outro também muito legal que você também usa colchetes é para o que você setar com o idioma. Um idioma, por exemplo, aqui está espanhol, mas poderia ser inglês, poderia ser francês, qualquer idioma. A tag lang, você consegue inserir a tag lang em qualquer elemento de texto para falar para os motores de busca, por exemplo, ou para o seu software de programação, né, para a sua linguagem de programação, qual é o idioma que aquela tag, qual o idioma do texto que está naquela tag, tá certo? Isso é bastante importante. Então você pode chamar aqui por lang, e falar qual a linguagem e você estilizar, por exemplo, só os textos que estiverem em outro idioma na sua página. Isso é bastante legal. Outro aqui é o do tipo input type, né? Eu tenho input type aqui na minha página do tipo que é button, tá certo? Então aqui eu tenho aqui um button. Então o atributo type dele, eu pego o valor do atributo type e crio a regra. É o que eu fiz aqui. O atributo, o valor do atributo é button, então é um botão, e coloquei nele o background color green, que é o que fez aqui, ó. Então o botãozinho ficou verdinho, certo? A mesma coisa por input text, né? É um input igualzinho a esse botão, mas a diferença é que ele não é button, ele é text. Então, opa, olha lá, deixei o input azulzinho, tá certo? Ele tá ficando de outra cor quando eu clico. A gente vai chegar daqui a pouquinho nessa regra. Só lembrando aqui para vocês poderem ver qual que é a grafia desse input. Ó. Input text normal. Text, name, botão, tá certo? Sem segredos. O outro aqui
esse aqui é uma outra forma de você acessar a classe, um atributo com classe key, por exemplo, tá? Eu criei aqui um elemento que tem a classe, essa classe aqui, ó, que tem esse nome estranho. Eu vou explicar por que tem esse nome estranho. Você pode fazer da seguinte forma, ó. Eu coloquei uma pequena legenda aqui, ó. Se eu colocar assim, ó, till, ou seja, vai selecionar só os elementos que tem exatamente a classe key. Se eu colocar asterisco, é os que contém key, por isso que esse está funcionando, né? Aqui o nome dele, lá dentro tem a palavra key, ó. Então, se eu der um Ctrl R, aqui ó, ele funcionou, tá certo? Se eu colocar ele para apenas terminar com key, por exemplo, ó, ele começa com key. Ele começa com key, mas não termina com key. Então deixa eu colocar lá o seletor para quem começa com key, ó. Começa o chapéuzinho. Ctrl R, funcionou, tá certo? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, till, já não vai funcionar. Tá vendo? Não ficou amarelo, porque ele agora está pedindo o exato. Ou vamos colocar aqui, por exemplo, que ele termine com key. Aí eu posso lá e substituir isso, ó. Ele termina com key. Pode ter qualquer coisa no início, mas que é importante ele terminar com key. Então é assim que você faz. Você usa esses operadores aqui, né, para poder manipular. Isso aqui poderia ser ID, tá certo? Também não precisa ser exatamente só a classe não, mas pode ser ID também. E aí você pode usar esses atributos aqui para decidir se você quer o nome exato, se contém, termina ou começa. Aqui nós temos o title, né? Então eu estou pegando qualquer elemento que o título dele, lembra aqui, ó, contém, asterisco, contém a palavra exemplo. E aqui eu incluí a letra I para dizer que ele é case insensitive, ou seja, tanto faz se exemplo vai estar maiúsculo, minúsculo, caixa alta ou caixa baixa, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu criei um título e ele está example com o E maiúsculo, tá certo? Então funcionou, ele pegou a regra CSS. Cadê ela aqui? Aqui, ó. Coloquei red. Na verdade não pegou. Vamos ver por que não pegou. Vamos conferir se é isso mesmo. Selecionado via conteúdo de title. Selecionado via conteúdo de title. Não pegou. Ele não deveria estar. Veja, vamos pegar o que é. Então, example. Title. Faltou um Tzinho aqui. Deixa eu ver, acho que não. Acho que é isso mesmo. Title. Isso, é só um T mesmo. Title, vamos pegar lá. Que contenha esse example. Deixa eu ver o exato. Color red. Title. Na verdade, example. Era isso aqui, ó. Example. Olha lá, pegou. Tava escrito errado lá no H1. Então, mais uma vez, erro de grafia. Tá certo? Então, funcionou aí perfeitamente. Ficou vermelhinho. Esse aqui é o seletor de elemento também, né, que seleciona apenas um link. Eu deixei o linkzinho lá com o texto green. Esse aqui seleciona todo o link, mais uma vez aqui, os atributos, né, que são chamados de expressões regulares. Tanto isso aqui quanto isso aqui, ó, são tudo expressões regulares. Que você usa esses atributos aqui. Esses aqui são alguns dos atributos que existem, os mais importantes. Então aqui vai pegar todo o link cujo o atributo href, né, que é onde você seta o endereço do link, comece com HTTPS.
e vai deixar ele azul. Então é o que ele está fazendo ali, ó. Tá deixando ele azul, ok? Então é uma forma aí de você atingir o link pelo endereço do link. Agora aqui eu estou fazendo uma brincadeira legal. Eu estou pegando todas as imagens da página que sejam da extensão PNG. Lembra que ó, o cifrão não é termina? Olha lá, termina com. Então aqui eu estou pegando termina com ponto .png e estou fazendo a rotação nele através do atributo transform. Estou dando a rotação nele em 80 graus. Tá vendo? Então por isso que ele está começando viradinho. Se eu alterar isso aqui, ó. Opa. Se eu alterar isso aqui para, por exemplo, 90, ele vai dar mais uma viradinha, tá vendo? Ficou retinho. Se eu colocar 110, já virou para cá, tá certo? Então, uma forma de você, um seletor para você atingir, você já aprender aí a propriedade de transform para fazer a rotação de um elemento. Agora aqui, eu fiz o que? Eu peguei através do atributo type, os que for do tipo text, eu estou usando aqui um pseudo-elemento. O que são pseudo-elementos? Pseudo-elementos, se vocês voltarem aqui na documentação, isso aqui tudo a gente viu. Então tá aqui, ó, aqui lista dos pseudo, na verdade são pseudoclasses. Essas pseudoclasses, elas dizem respeito a estados que um elemento HTML pode ter. Por exemplo, link, se ele foi visitado, se ele foi ativo, se está com o mouse por cima dele, se ele recebeu foco, né, que é quando você clica, é o primeiro filho, o último filho, né, o enésimo filho, o último, o primeiro, links vazios, elementos vazios. Então são pseudoclasses que você pode utilizar nos seus elementos para poder atingir ele em um determinado estado. O que eu fiz aqui nessa implementação? Eu peguei aqui um input do tipo text e quando ele estiver ativo ele vai ficar rosa. O que acontece? Eu tenho aqui o input text, ó, tenho esse input text, tenho esse input text. Como eu não falei qual é o ID ou qual é a classe, qualquer input text que tiver na minha página vai receber essa regra CSS. Ó. Quando eu clicar dentro dele, ou seja, quando ele estiver ativo, ele vai ficar rosa. Então é o que está acontecendo aqui. Ó. Selecionei o elemento, tá certo? E deixei ele rosa. Se eu não me engano, se eu colocar aqui ó, só input, também vai funcionar. Tá vendo? Porque é uma regra específica. São só formas diferentes de se atingir o mesmo objetivo, tá ok? Outra brincadeira que eu fiz aqui foi essa com o PNG. Mais uma vez eu selecionei a imagem, né, porque termina com PNG, e usei outra pseudoclasse, que é o over. Over é quando você passa o mouse por cima. Então quando passar o mouse por cima, vai fazer um transform nele, vai girar ele 150 graus. Ó. Então passa o mouse por cima, o elemento gira. Bem legal isso aí também. Agora, eu criei aqui embaixo uma pequena lista com 3 itens, o primeiro, o segundo e o último. Para a gente brincar aqui ó, com mais algumas pseudoclasses. Pegando aqui ó, o primeiro shield, first shield e o last shield, que é o primeiro filho e o último filho, e deixo eles amarelo. Olha lá. Então a minha lista ficou com o primeiro e o último item amarelo, tá certo? Então passei aqui LI, que é o elemento que eu quero selecionar, e peguei lá o primeiro e o último, deixei eles amarelos, tá certo? Usei outra pseudoclasse aqui, ó, para pegar o último do tipo. O que é esse último do tipo? Eu criei uma div aqui, ó, e coloquei 2 parágrafos lá dentro. E aí eu criei a regra p last of type, ou seja, eu quero o último elemento do tipo p. Aí aqui dentro da minha div eu tenho, ó, primeiro parágrafo que não foi atingido, ele está ali pequenininho, e o segundo parágrafo recebeu a regra CSS, que é para aumentar o tamanho da fonte para 50. Então, dentro da minha div, eu vou inspecionar o elemento aqui, ó. Vou expandir ela. Eu tenho aqui dois P's. Só que eu pedi para pegar só o último, então ele pegou só o de baixo, tá certo? Se eu colocar aqui ó, um quarto parágrafo, vocês vão ver que isso vai mudar.
quarto parágrafo será atingido. Esse aqui não será atingido mais, ó. Tá vendo? O segundo agora não foi mais atingido, porque agora ele não é mais o primeiro filho, é o último filho. Aqui é o último filho, agora é o quarto parágrafo, tá ok? A mesma coisa vai valer para esse P aqui, ó. Esse P aqui, ó, é o último P, o último filho de Bari. Então ele também vai ser atingido, ó. Se eu arrancar essa classe daqui, vocês vão ver que ele também foi atingido. Então não importa de quem que ele é filho, o importante é que eu quero que seja o último filho, tá certo? Eu pegando o último filho, para mim tá valendo. Então isso aí é uma forma de você atingir os elementos. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que a gente já viu bastante, né? De acordo com essa documentação aqui, a gente já viu, implementou tudo até os pseudo-elementos, as pseudoclasses. Agora, algumas regras. Digamos que você criou duas regras aqui, ó, que atingem o mesmo elemento. A que tiver mais embaixo é a que vai contar, tá certo? Suponhamos que você tenha duas regras aqui iguais, uma coloca o texto como 14, outra coloca como 15, a que vai valer a que está em 15. Então, o CSS sempre vai considerar a última classe que você escreveu, que você colocou, tá ok? E nós temos aqui algumas regras de relacionamento de seletores, como por exemplo aqui, ó, se eu colocar dois seletores só separados por espaço e criar regra em frente a eles, ele vai pegar qualquer elemento que é descendente, qualquer elemento E que é descendente de um elemento A, ou seja, que é filho ou filho de um filho do elemento A. O que é isso? Se eu criar uma regra que é o seguinte, ó, div P vai pegar qualquer P que tiver dentro de div e vai adicionar essa regra para ele, tá certo? Próximo, A maior que E vai pegar qualquer elemento E que é filho diretamente descendente do elemento A. Então, ok? Então isso aqui ele vai pegar um elemento que é filho, mas que nesse caso precisa ser descendente direto do elemento A. O outro aqui, first child, a gente já viu, né? Ele pega o primeiro elemento E, que é o primeiro filho do seu pai. É o que a gente implementou no outro exemplo. E por último aqui, B mais E vai pegar qualquer elemento E que é o próximo filho de B, tá certo? Então, por mais que tiver vários elementos que cabem nessa regra, ele só vai pegar o próximo filho de B, tá, ok, gente? Pode parecer um pouco confuso, mas é porque realmente são regras muito complexas mesmo, e é só fazendo exercício, só treinando, só brincando, apanhando mesmo, passando horas quebrando a cabeça que a gente memoriza, tá certo? Então, não deixe de estar implementando tudo isso aí que a gente tudo isso que eu passei para vocês. Agora eu vou deixar um link também com vocês, que é esse link aqui, ó. Esse aqui é um link chamado CSS Selector Checker, alguma coisa assim. Eu vou passar esse link direitinho para vocês. O que ele faz? Aqui ele tem implementação de todos ou quase todos, eu não sei, todas as regras de seleção e relacionamento CSS. E aqui tem um documento de exemplo para você ver a coisa acontecendo. Por exemplo, se eu clico aqui em intro, o que ele vai pegar? Tá vendo que começa com um pontinho ali, ó? Deixa eu tentar aumentar isso aqui um pouco. Tá vendo que começou ali com ponto intro? Então quando eu cliquei nele, ele falou para mim, ó, todos os elementos com a classe intro. Se você olhar aqui isso que ficou amarelo, você vai ver, ó, tá lá, classe intro. E não tá mentindo. Próximo, elementos com o ID last name. Tá aqui, ó, ID last name, tá certo? Ponto intro, vírgula, last name. Então, todos os elementos com a classe intro e todos os elementos com last name. Ou seja, você pode criar uma regra só para mais de um seletor e separá-los por vírgula. Por exemplo, eu quero aqui, ó, todos os elementos da classe 1, vou chamar de C1, e da classe 2 vão ter, por exemplo, a cor pink, font size 20 e border
um pixel solid. Então C1 e C2 são as minhas classes. Sempre começar com ponto. Vamos lá. Vamos criar aqui dois elementos com aquelas classes. Um P. Sou um parágrafo com a classe C1. E o outro eu vou criar um título, um H1 com a classe C2. Sou um título. Vamos lá. Atualizar. Vocês vão ver que eles ficaram, os dois, por mais que um seja um título, o outro seja um parágrafo, ambos receberam essa regra. Porque eu consigo criar CSS, criar regra CSS para evitar a repetição de código e colocar tudo numa só, separando apenas por vírgula, tá certo? Isso aí é bastante útil para você ter um CSS menorzinho. E aí vai, aqui tem várias outras que a gente implementou, como essa que é o de elemento, né? Todos os H1 elements, H1 IP, ou seja, pegou todos os H1 e todos os P da página. Div P pegou todos os P's dentro de div, que foi aquilo que a gente viu aqui, ó. Div espaço P. De acordo com aquele quadro que a gente viu, né? Todos os elementos que é descendentes, não interessa se é o primeiro, se é o segundo, que nesse caso aqui, ó, A maior, que ele vai pegar o primeiro filho, né? O que é filho de A. O E que é filho de A. Nesse aqui não, é todos os E's que estiverem dentro de A. Aqui, ó, o próximo exemplo é esse aqui, ó. Div P, todos os elementos que estão inside, né? Que estão dentro da div. E o outro, todos os elementos cujos seus pais são a div. Se eu pegar esse primeiro aqui, ó, vocês vão ver que ele selecionou bonitinho dentro da div, né? Todos os P's. E esse aqui também, porque todos esses P's aqui são filhos de div, estão dentro de div, tá certo? Aí que tem também o seletor universal, ó, que pegou todos os elementos. Tem um aqui que é o root, né? Pegou o body, ele pegou lá o the document root is the element, ou seja, então o document root é o elemento root. Ele implementa aqui alguns, por exemplo, focos, ó, tá vendo? 2 pontos focos. Quando um elemento recebe foco, é isso que acontece. Esse elemento, essa pseudoclasse que é disparada. 2 pontos empty, ou seja, tudo que estiver vazio. Que mais? H1 over, quando você passar o mouse em cima de algum H1, deixa eu ver se tem algum, olha lá, ó, passei o mouse em cima de um H1, ele ficou, então H1 2.over. Então isso aqui é uma excelente forma de você treinar os seus conhecimentos seletores, tá certo? Vim aqui sempre se testar, por exemplo, o que vai acontecer quando o P last tilde for clicado. Aí você pensa primeiro, depois você clica e vê o que aconteceu, vê se bateu com o que você esperava. E aí você pode treinar, passar horas aí treinando seu conhecimento sobre seletores, tá certo, gente? Bom, o que mais que tem aqui que eu possa estar falando nessa aula? A gente já passou sobre as regras encadeadas, né? Outra coisa que você pode fazer também, um elemento pode ter mais de uma classe. Por exemplo, eu posso ter ambas as classes aqui, ó, no mesmo elemento. Eu tenho C1 e tenho também o meu título classe, só separar elas por espaço. Vamos ver o que isso vai acontecer, ó. C1 vai deixar rosa e com a letra grande com a bordinha, e a outra vai deixar com a cor azul. Então a gente vai ter um conflito aí, vai pegar a cor rosa, porque a cor rosa é que está mais abaixo. Mas pega as duas classes. Se a gente inspecionar, ó, P, meu título, foi nesse que eu coloquei? Qual foi que eu coloquei? Sou um parágrafo. No P, lá, sou um parágrafo. Então pegou lá P, meu título, e pegou aqui também C1 class, tá certo? Se eu desabilito, ele fica azul, porque quando eu desabilito essa que manda mais, vai habilitar a anterior, né? A anterior é a que deixa azul, ó. Então aqui vocês podem
tá aí tirando a prova aí daquilo que eu falei, que a regra que tiver mais abaixo é a que manda no documento, tá certo? Bom, acredito que é isso, né? A gente viu aí a diferença das várias formas de você chegar a ter um elemento dentro do seu documento, né? Desde o seletor universal até os seletores mais específicos e as pseudoclasses, que são os pseudoseletores. Vimos aqui, né, condensando várias regras numa única declaração, regras para várias classes ou para vários elementos. Isso aqui poderia ser, por exemplo, todo P e todo H3 vai ter isso. Poderia ser também. Aí aqui não precisava do pontinho, claro, né? Pode fazer assim também, se você quiser colocar regra de várias coisas ao mesmo tempo, é só fazer assim, ó. Tá vendo? Vai separando por vírgula, você consegue colocar aí a regra de todos os elementos, em vários elementos ao mesmo tempo, tá certo, gente? Bom, treinem bastante, treinem por uma semana, 30 minutos por dia, porque isso aqui é bastante importante, vocês vão precisar muito disso na vida, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês já sabem, vocês podem postar no nosso fórum ou estar nos enviando por e-mail, tá certo? Um grande abraço e até mais.